estamos de volta. E, gente, a convidada de hoje, ela é tão gente boa e simples, eu amei conhecer ela. Ela é terapeuta ocupacional, ela é filha da dona Rosemary, do pastor Josué Gonçalves, um dos maiores líderes na área da família no Brasil. E ela é irmã do Douglas Gonçalves, líder do Dizascope, que você deve conhecer muito bem, né? Pastor de destaque na área jovem aqui do Brasil. Uau! Que talento essa família Gonçalves, gente! E ela é esposa do Felipe Mouzinho e é mais conhecida ainda como quem? A mamãe do Joaquim. Direto de Bragança Paulista, é uma honra te receber aqui hoje, Letícia Gonçalves. Palminhas pra ela! Que prazer te receber aqui, Letícia. Obrigado, o prazer é meu. Que bênção! Eu fiquei muito grata, muito feliz. Foi o pastor Wilson Leonardo que falou de você, né, do seu trabalho, quanto tem sido relevante e diferenciado. Será que travou, Paulinha? Voltou. Voltou? Tá ouvindo a gente direitinho? Voltou. Ah, tá bom. Você tá nos ouvindo? Eu acho que ela não está nos ouvindo, Paulinha. Vamos fechar novamente. Você, se ela tiver com Está nos ouvindo aí, Letícia? Será que é a minha Tô ouvindo. Acho que ela está com um delay, né? Um atraso, né? Se você está com foninho, que às vezes pode facilitar para você. Eu posso pôr. Tá com atraso mesmo. Deixa eu pôr aqui para ver se ajuda. Tá, vamos lá. Deve ajudar, sim. Nós queremos já saber de você, dessa sua origem aí abençoada, maravilhosa, sua né? Família Gonçalves. Pastor Josué, sim, sempre marcou minha vida. Acho que ele marcou o Brasil, né? Vamos lá. Melhorou? Melhorou, isso. Então tá bom. Vamos começar falando aí, né, da sua origem, filha do pastor Josué Gonçalves, né? E assim, seus pais sempre foram uma referência para a nossa vida, é uma referência para o Brasil, a nível de família. Gente, uma bênção, uma bênção. Fala para a gente um pouquinho sobre isso, se foi pesado, se não é, mas assim, para mim é só bênção, para mim é só bênção. Para mim é uma honra, né, vir de uma família com essa base espiritual tão forte, né? Eu acho que é um privilégio, né? Eu jamais falaria que é um peso, né? Pelo contrário, você ser regada de oração diariamente pelos avós, pelos pais, né? Por tios que são pastores também, pelo meu irmão, pela minha cunhada, isso é privilégio de poucos, né? Então, eu sou extremamente grata a isso, né? Eu não tenho nem palavras para falar o quanto isso é importante na minha vida. Sim, nós somos pastores e a gente sabe, percebe que filho de pastor não é tão simples. Vocês tiveram em algum momento uma guerra espiritual, o distanciamento de alguns de vocês, os filhos falando, se vocês perceberam, né, o pastor Josué lidando com a área da família e assim um ataque na vida dos filhos. Vocês viveram momentos assim difíceis ou foi tranquilo? Sim, a maior parte do tempo foi bem tranquilo, graças a Deus, mas em alguns momentos durante a adolescência, né, a gente teve aí os nossos momentos rebeldes e realmente foi um desafio, né, para o meu pai e para minha mãe como líderes de família, né, falando sobre família. O desafio é maior, né? Porque os olhos das pessoas estão em cima da família do pastor que está falando sobre família, né? Então, eles acreditam que nós vamos ser a família perfeita, que os filhos não vão cometer erros. Mas, pelo contrário, né? Nós éramos adolescentes como qualquer outro, né? Sim. Cheio de curiosidades, cheio de vontades. E os meus pais sempre nos alertaram, né? Nunca colocaram isso como um peso, porque o ministério era deles, não nosso, né? Mas, apesar de tudo isso, tinha os desafios, né? Que a gente
o meu pai e minha mãe sempre fala que eu queria arrumar namorado fora da igreja, e que aí eles ficavam no meu pé, que, né, que não era legal, que não era saudável. Então, foram desafios pequenos, né, diante de tantas histórias que a gente ouve aí de pastores que estão passando por filhos nas drogas, né, filhos no homossexualismo, e que é muito mais difícil de lidar, né, do que um namoro, assim, de adolescente e tal, que era um pouco mais fácil de contornar. Mas foram desafios mais fáceis, assim. Mas tivemos também, né, como qualquer outra família. Eu acredito. Vocês são 3 irmãos? Sim, sou eu, o Douglas e o Pedro. Aí o Pedro não é o mais conhecido assim entre vocês? O Pedro também é ministro, é pastor, como é que é? O Pedro é ministro de louvor, ele é o líder de louvor da igreja do Douglas, né, da Jesuscope. Ah, que gracinha! E o crescimento, você está na igreja do seu pai ou você está na igreja lá do Douglas, que agora o Jesuscope é uma igreja, né? Eu sou da família debaixo da graça, estou com o meu pai. Entendi. Houve um momento que teve um crescimento muito grande do ministério do Douglas, e aí o pastor Josué, parece que eu tenho uma acompanhada nesse período, e o pastor Josué, então, abençoou a ida dele, foi isso? Como é que é? Sim, foi isso mesmo. O Douglas recebeu um chamado mesmo de Deus de ministrar os jovens, né? E começou a tomar uma proporção muito grande. E aí ele começou a orar sobre isso, e Deus foi muito claro com ele que era o momento dele, né, alargar as fronteiras dele. E o meu pai, muito sábio, jamais não permitiria por conta do que as pessoas pensariam, né? Porque muitas pessoas falam, nossa, mas 2 ministérios dentro da mesma cidade, né? Mas a igreja é uma só, né? A gente só está em 2 templos diferentes, mas a igreja é uma só. E o meu pai e minha mãe abençoaram o Douglas, né, e a Valéria. Toda a liderança da família debaixo da graça abençoou eles para que eles começassem esse ministério. E tem sido bênção. Hoje a gente vê muitos casais com o meu pai e os filhos com o Douglas. Então, assim, a gente tem que respeitar, né, a forma como cada um quer servir a Deus, né? Por isso que existem tantas denominações e tantas igrejas, né? Sim, nós estamos trabalhando aqui no programa princípios, estratégias, conceitos do povo judeu e como eles são bem-sucedidos, assim, os valores, o que eles importam, o que eles fazem. Então, a gente já trabalhou a sabedoria, eles são um povo que busca muita sabedoria, são muito inteligentes, desenvolvem ideias e tecnologias fantásticas, né? E aí falamos da multidão de conselheiros e hoje falamos da importância de fazer alianças. E falamos também eu assisti. De fazer feedbacks. Ela estava assistindo. Né? A importância de termos feedbacks, né? E eu vejo esse momento aí dos seus pais com vocês e com os meninos abençoando. É uma aliança que não quebra, não quebrou. E que a gente precisa também entender que a prosperidade do outro, o crescimento do outro é muito a minha. Não tem essa coisa, né? Mas infelizmente há muita segregação. E eu tô vendo aqui que você é terapeuta. E aí você, com esse olhar seu terapeuta, fala para mim um pouquinho dos maiores desafios de ser filhos de pastor, a cobrança que você até já comentou, mas dentro desses conceitos também de sabedoria, de aliança, o que você aprendeu mais com seu pai vendo o ministério de sucesso deles? Eu aprendi muito sobre caráter, né? Eu acho assim que eu posso dizer isso com propriedade, que o meu pai é o homem assim que tem mais caráter que eu conheço, né? E graças a Deus ele passou isso tanto para mim quanto para os meus irmãos. Então, isso é uma coisa que eu levo para a vida. E amar a igreja, amar a Bíblia, né? O que eles sempre falam, tanto ele quanto Douglas como pastores, né? Sempre falam isso, né? Que independente de onde você esteja, em que momento você esteja, amar a Deus, problemas a gente vai ter sempre, né? E eu acho que é até por isso que a gente leva com tanta leveza o diagnóstico do Joaquim. E
foi muito bom, né, assim, poder caminhar junto com o meu pai e com o Douglas esse tempo, né? O tempo todo aprendendo. Lógico que nós somos uma família normal, né? Que quando estamos juntos falamos sobre todos os assuntos, mas se falando sobre ministério e sobre tudo que a gente aprende, é realmente sobre isso, né? Sobre a gente ser uma cópia de Jesus, da gente ser íntegro e amar a Deus acima de qualquer coisa, independente do que aconteça na nossa vida, né? Então, e desafios, né? Até esses dias a gente fez um podcast com meu pai, né? Falando sobre isso, sobre ser filhos de pastor. E até o Douglas brincou e falou, eu não sei o que não é ser filho de pastor, né? Porque nós nascemos filhos de pastor. Então, assim, pra mim é normal, né? Não tem um peso, né? É lógico que quando a gente era adolescente, a gente às vezes... mas porque eu sou filho do pastor, eu tenho que ir na escola dominical. Porque eu sou filho do pastor, o presbítero sempre cobra da gente mais, né? Porque é normal. Infelizmente, os filhos de pastores estão sempre em destaque, né? Sim. Seja pro bem, seja pro mal, né? Qualquer coisa que você faça, vai vir alguém falar, mas fez porque é o filho do pastor. Não pode, né? Mas pra gente foi muito tranquilo, porque por muitos anos o meu pai não era o pastor da igreja, né? Meu pai estava na igreja, mas ele era o pastor itinerante, né? Então, sim, a gente não tinha tanto esse peso. Você é pastor ou não? Não. Tá. É o seu marido também não? Não, meu marido é músico também. Certo. Você, então, é terapeuta ocupacional, tem uma página no Instagram muito legal, inclusive, né, pessoal que não acompanha, Letícia Gonçalves 1, já comecei a te seguir lá. Que legal. E você detalha, assim, a rotina divertida com o seu filho Joaquim, ajudando as mamães. Isso aí virou uma rotina e um ministério, transformou em algo assim de muita bênção para as pessoas. Que a gente nem imaginava, né? Eu comecei postando só para a família, né? As coisas que ele fazia, porque ele sempre foi muito engraçadinho, sempre fez as artes dele, tem vários vídeos aí das artes que ele aprontava, e eu sempre postava. E aí um dia meu pai falou, abre esse Instagram, começa a falar sobre o autismo, né? Tem tantas famílias aí que tem medo do diagnóstico, e aí eu, então acho que eu vou abrir. E aí eu abri a página, né? E comecei a falar mais sobre o assunto, a princípio só com postagens, eu tinha muita vergonha das câmeras, e diferente do meu pai, né? Que sempre tá aí... E a sua mãe? A sua mãe também, eu acho que ela é mais quietinha, né? Dona Rosemary. A minha mãe é dos bastidores. Que legal. Precisa tem que dos ter bastidores. Alguém dos bastidores. Tem que ter. Aqui é o Marcos é dos bastidores, né, Paulinha? Nem tanto, né? Nem tanto. Mas quando que você só tem um filho? Só o Joaquim. Quando que você percebeu que ele era autista? Como que é? Porque assim, você olha tão normal, né? Parece tão normal. Graças a Deus, né? E aí, como que foi? Então, quando o Joaquim tinha mais ou menos uns 9 para 10 meses, eu comecei a questionar a forma como ele interagia com as outras pessoas, que eu achava ele sempre muito sério. Ele não era aquela criança que você faz a gracinha, né? Acho que vocês já passaram por isso. Tá na fila de um mercado, tem uma criança no colo da mãe na sua frente, você mexe, a criança ri, a criança, né, já começa a interagir. Ele não fazia isso. E aí eu comecei a questionar, né? O Joaquim é diferente, eu tô achando que tem alguma coisa. Lógico que o meu olhar de terapeuta ocupacional ajudou, né? Então, assim, foi mais rápido que outras mães perceberiam. E aí eu comecei a ficar atenta com isso. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas à minha volta falavam, é normal, cada criança tem o seu tempo, cada criança leva um tempo para começar a interagir, a começar a falar, tem a personalidade. E eu acreditei nisso, né? Eu usei isso como uma desculpa também, é normal. E aí passou-se os meses, né? Quando o Joaquim tinha 1 ano e 6 meses, mais ou menos, ele ainda não falava nenhuma palavra. Quando eu falo nenhuma palavra, é nada. Ele não balbuciava, ele não falava dadá, mamã, nada. E aí eu levei ele no pediatra, na consulta de rotina, e comentei com ele. E aí ele
falou que não, que o Joaquim não tinha nada. Mas eu falo assim que Deus deu para as mães o sexto sentido, né? É verdade. E aí eu falei, não, tem alguma coisa. E aí eu procurei uma fono a princípio, até porque a nossa questão era com a fala. E aí a fono falou, olha, vamos investigar. Pode ser só um atraso na fala, pode ser um atraso no desenvolvimento. Gracinha. E aí a gente começou, né, a pesquisar e a olhar mais profundo, mais intencional as atitudes dele. E aí, quando deixa eu só fazer um parêntese. Deixa eu fazer um parêntese, porque às vezes tem muitas mães e as crianças estão ainda pequenas e elas ainda não conseguiram detectar. Você pode falar alguma característica que, pensa, você já era terapeuta ocupacional e não percebeu. E essa demora foi ruim? Essa demora foi ruim? Sim, sim. Então. É porque assim, quanto antes você percebe e quanto antes é tratado, né? Quando você fala assim, parece que o Joaquim não tem nada, né? Ele é uma criança que parece ser normal. A terapia é exatamente para isso. O autismo não tem cura aos olhos humanos, né? E então, assim, a terapia é para deixar a criança mais próxima de uma criança normal. Sim. Né? Não é para curar, não vai curar, né? Quem vai curar é Deus, se Ele quiser. Mas os médicos, não existe um tratamento que você fala, você vai fazer por 1 ano e vai curar o autismo. Não, hoje não existe. Sei. Mas existem as terapias que deixam a criança que tem grau leve de autismo, que é o caso do Joaquim, mais próximo do normal, a ponto de ninguém perceber. Que é o que acontece hoje com o Joaquim depois de 4 anos de terapia. Sei. Então, quando começou, as primeiras características, o Joaquim não tinha sensibilidade à dor, era muito baixa a sensibilidade dele, né? Então, ele se machucava e não chorava. Então, até esses dias eu postei um vídeo sobre isso. Ele... Acho que travou. Mas, tá bom, vamos voltar. Deixa eu ver. Voltou? Isso, vamos lá. Voltou? Sim. Então, eu postei um vídeo. Ai, meu Deus. Olha, eu tô sozinha usando a internet aqui. Voltou. Vamos lá. Eu postei um vídeo, né, sobre algumas características bem comuns que passam despercebido, né? Então, é o atraso na fala, que infelizmente muitos médicos... Acho que travou de novo. Pode ir, vai dar certo. Ai, nós não podemos ficar sem ouvi-la, né, pessoal? Tá demais, tá uma bênção. Vamos lá. Vamos ver se voltou. Voltou, aqui voltou. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o sinal que a gente acabou de falar com a Fabiana lá nos Estados Unidos, né? E o sinal estava bom. Mas vamos lá. Mas eu tô aqui sozinha com a internet. Vamos ver se... Pedir pro Joaquim desconectar dele ali. Isso, Joaquim, dá um tempinho aí pra mamãe. Joaquim, ele é tão inteligente. Ontem ela tava fazendo stories, né? E ela ao vivo falando assim, ó, o programa vai ser 11 horas, 11h10. Aí o Joaquim gritou, é 10 horas. A moça falou que é 10 horas. Porque eu tinha gravado um áudio pra ela, né? Falando que o programa era das 10 ao meio-dia. O Joaquim ouviu e aí na hora que ela foi gravar o stories, Que é o horário dela que ela falou, né? Aí foi engraçado. Eles são muito perceptivos. Vamos lá, vamos ver se ela voltou, se tá tudo certo aí. Você tava falando da característica. Vamos ver. Isso. E aí, assim, eu coloquei 3 características, né? Que são a sensibilidade à dor, né? Que é baixa, geralmente. A criança com atraso na fala, né? Já é algo que é bem marcante. E os interesses restritivos, né? Então, por exemplo, o Joaquim, até hoje, ele tem um interesse restrito em carros, né? Então, assim, ele varia de carro, mas é sempre carro. Gosta de carro. Gosta, apaixonado. Você pode perguntar o que você quiser sobre carro. Hoje, né, por ser mais velho, ele sabe como que é o motor, que ano que o motor foi criado, qual o tipo de arrancada, o tipo de pneu, o tipo de roda, sabe tudo. O que
gracinha. Eles são muito inteligentes, parece que são mais inteligentes que o normal, assim, das pessoas, não é não? Os autistas que não têm problema de intelecto mesmo, né? Sim, são mais inteligentes. Geralmente são mais inteligentes. Entendi. Uhum. Quem levantou essa bandeira foi o Marcos Mion, né? Ele até criou a lei Romeu Mion, que, gente, que foi muito lindo, assim, o que ele posta com o menino. É um amor, né? Sim. E aí... É muito bom saber, né, que tem uma pessoa tão relevante, né, no Brasil, lutando pela causa, né? Porque às vezes algumas pessoas falam: nossa, mas para que falar que ele é autista se ele nem parece que ele é autista, né? Só que quanto mais pessoas falando do assunto, quanto mais pessoas mostrando que o autismo... Poxa vida. Pode ir, vai dar certo. Ó, ela é muito bonitinha. Meu Deus. É demais, né? Você, amada, você acha que é pouco falado sobre isso e que precisamos ter um olhar maior, né? Uma consciência maior. Sim, uma consciência. Sim. A participação da igreja, que às vezes a gente também não tem esse envolvimento social nesse sentido. Porque como o autista não tem cara, né? É diferente da síndrome de Down, de um cadeirante, que você olha, você bateu o olho e você fala: essa criança tem algo, essa criança é deficiente, essa criança precisa de uma ajuda, né? É mais fácil, né? Você olhou, bateu o olho ali, você fala: nossa, aquela pessoa ali usa a cadeira de roda, essa pessoa tem síndrome de Down. Então, assim, você olhou, você já sabe como lidar mais ou menos, né? Você já sabe que você vai precisar, o cadeirante vai precisar de uma rampa, o síndrome de Down pode ser que precise de alguém auxiliando na escolinha lá da igreja. Enfim, é muito mais fácil. O autista não, né? O autista não tem cara. Então, se eu colocar o Joaquim do lado de uma outra criança que não tem nada, você não vai saber identificar qual tem autismo, né? Porque não tem uma característica física junto. Então, assim, por isso que as mães de autista hoje lutam tanto pela causa. Porque autismo não tem cara, né? Então, assim, são características. Então, é um interesse restrito, às vezes a aversão a alguma coisa, né? O Joaquim, por exemplo, ele não come nada que seja em grão. Então, assim, você vai olhar para ele, você não vai saber disso, né? É normal, ele vai se alimentar normal, mas se eu colocar para ele um milho, feijão, lentilha, ervilha, ele não vai comer, porque ele sabe que aquilo ali para ele não é bom, para ele tem uma intolerância. Então, não tem cara, né? Então, por isso que a gente tem sempre falado, né? Vamos falar mais sobre as características, falar mais a importância do diagnóstico, porque tem pais que ficam levando o filho como o desatento, o que é muito bagunceiro, né? O que demorou para falar, mas o filho da fulana também demorou para falar. Mas não é normal, né? Se a gente for ler na literatura aí dos pediatras e for ver o desenvolvimento infantil, qual que é a fase que a criança começa a falar, né? Então, assim, a maioria fala naquele período. Então, será que meu filho é normal não estar falando, né? É lógico, uma criança fala com 1 ano, outra com 1 ano e 2 meses, a outra com 1 ano e 5 meses, mas passou disso, tem que levantar a bandeirinha aí e falar: tem alguma coisa errada. Pode não ser autismo, pode ser um atraso na fala, pode ser qualquer outra coisa, né? Mas tem que investigar. E a questão da escola, falta escolas para acolher crianças assim? Ou como é que você, como mãe, você percebe, você é muito de perto? Algumas escolas já estão preparadas, né? Como o número de autistas, quando as pessoas falam assim: autismo virou a doença da moda, né? Não é que virou moda, é que hoje a tecnologia na medicina está muito avançada. Então, graças a Deus que estão se descobrindo, está sendo tratado. Quantos adultos têm autismo e não sabem? Porque não tinha tecnologia para descobrir, né? Então, não é que virou moda, né? Não é que o câncer virou moda, é porque a tecnologia está tão alta que se descobre mais rápido e aí a gente fica sabendo mais. Sim. Mas as escolas, né? Algumas já estão se preparando, né? E isso é muito bom, porque o autista ele estuda na escola regular, né? Então, assim, tem escolas que estão se
especializando Sim. em como falar, em como tratar, em como agir em alguns casos. E isso é muito bom, né? Então, assim, a gente espera que um dia isso vire lei, né? Que os professores precisam passar por uma capacitação, né? Entendi. Isso é muito importante. E como que é o Joaquim na igreja? Como que ele está ali, esse relacionamento dele com Jesus? Ele está compreendendo? Sim, sim. O Jô, até antes da pandemia, não entendia muito bem, era muito abstrato para ele, né? Ir à igreja era uma dificuldade, ele não gostava de ir, ele tinha muito incômodo com o barulho. Mas nós levávamos, né? A gente fala assim, tem que ter as estratégias. Então a gente ia depois do louvor, mas ele tinha que estar na igreja. Como meu pai sempre ministrou na igreja, traga o filho. É melhor ele correndo dentro da igreja do que lá na frente você se arrepender de não ter levado, né? Uhum. Então a gente sempre tinha isso como uma fala muito certa pra gente. Vai pra igreja, mesmo que não entenda, mesmo que precise de um celular, mesmo que a gente tenha que ficar lá no estacionamento, mas ele vai entender que a gente vai pra igreja, nem que seja uma vez por semana, já que vai na igreja. Sim. E aí a gente levava, ele não gostava da escolinha por conta dessa falta de interação com outras crianças. Era bem difícil, mas ele gostava muito apesar de não gostar de barulho, gostava muito da bateria. Então a gente sempre falava pra ele que no final do culto ele ia poder ir na bateria. Ele gostava muito de correr em cima do púlpito e pular, então a gente falava que no final ele ia poder fazer isso. E a gente levava mesmo ele não sendo a melhor coisa para ele, né, na visão dele. Mas de uns tempos para cá, ele entendeu o que era Jesus, né? E aí, hoje é outra criança com relação a isso. Hoje ele pede para ir para a igreja, ele gosta de ir à igreja. Então, assim, é outra história. É desafiador, mas você tem que insistir, né? Você tem que insistir, porque se a gente for fazer tudo que a criança quer, independente de autismo, a gente vai ser manipulada por ela, né? E a gente não pode esquecer que quem é o adulto somos nós, né? Nós somos os pais, nós que sabemos o quanto essa criança precisa, né? Independente do que seja, nós que sabemos. Então, eu vejo muitos pais às vezes falando, mas meu filho não quer, por isso eu não levo. Exatamente. Mas você tentou um combinado, você falou pra ele que no final vocês vão em algum lugar comer um lanche, mas tem que primeiro ir nesse lugar, né? Enfim, tem várias estratégias, né? Uhum. Se a gente for só ouvir o que a criança fala e simplesmente aceitar, a gente vai ser manipulado pelas crianças, né? É isso mesmo. Eu queria, assim, terminar esse momento com você aqui, aproveitando, assim, a sua experiência, a sua vivência. E a gente sempre pede para os nossos convidados terminar orando por nós, né? Orar pela casa de oração, orar pela Cidade Franca, mas especificamente hoje eu pediria para você orar pelos filhos dos pastores, pelos filhos dos líderes, que de alguma forma não tiveram a oportunidade, não estão vivendo o que vocês estão vivendo. E eu creio que vocês têm autoridade em Deus nisso. Eu queria te pedir para a gente terminar esse momento orando e abençoando, intercedendo pelas nossas famílias, pelos filhos, tá bom? Amém, amém. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Em primeiro lugar, eu sou grata a Deus por tudo que nós vivemos e pela família que nós estamos. E queria orar hoje, Senhor, pelos filhos dos pastores, pelos filhos dos líderes do nosso país. Sim. Que eles possam ser restaurados, aqueles que foram machucados, aqueles que passaram por problemas, Senhor. Tu sabes do coração de cada um, tu sabes o porquê que o Senhor me chamou aqui hoje, tu sabes o quanto alguém deveria ouvir isso que nós falamos. E o Senhor é um Deus que restaura, é um Deus que cura, e que o Senhor possa estar no coração de cada filho de pastor, de cada filho de líder, para que ele entenda que o Pai não fez por mal, se fez algo errado, fez por amor à obra, fez porque queria o melhor. Então, que ele entenda e que ele ame ser filho de pastor, independente do que ele já passou. E que ele tenha maturidade para aprender com as coisas que o Pai tem feito, porque acima de qualquer coisa é um ministério lindo, é um ministério abençoador. Amém. Então que esses filhos sejam restaurados e se sintam amados.
Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém, em nome de Jesus. Muito obrigada. Tem algum recadinho? Tem sim, olha quem está assistindo nossa live, pastor Wilson Leonardo, que é amigo pessoal dessa família aí. O pastor Wilson é uma lindeza, e né? o pastor Wilson falou assim, ó, a Letícia, ela não sabe que ela é pastora, mas ela é pastora, ele tá falando aqui. Você é pastora, Letícia. Você viu? Então... E a Luísa Helena Mamed, né, que trabalha com essa área da assistência social, com pessoas especiais, disse, importantíssimo abordar esse assunto. Precisamos entender o autismo sem medo e sem tabus. É verdade. Há muitos mitos, há muitas coisas que também não são, né? Mas quem mais? Paulinha, tem mais alguém? O Gustavo Arantes, que é filho de pastor, né? Durante a oração dela, ele colocou amém, né? Recebendo amém. todo esse... que é seu filho, né? E aí é isso. Que bênção. Amada, muito obrigada. Eu fico Obrigada assim, pelo convite. Grata demais. Manda um beijo pro seu pai, pra sua mãe. Fala assim, ó, tem uns pastores lá em Franca, da Casa de Oração, que amam vocês. Já recebi Amém, muito. pode deixar. Já recebi muito do pastor Josué. Sempre, que bênção. Sempre. Muito obrigada. A gente fica muito feliz. Que vocês, assim, recebam muito mais, tá bom? Que vocês sejam repletos de muito mais bênçãos e transbordantes do Senhor. Cresçam muito mais. E estamos aqui. Quem sabe um dia uma conexão maior ainda, de vocês virem aqui, alguma coisa acontecer. Amém, amém. Conte com a gente. Tá bom, querida. Obrigada, viu, Letícia? Um beijo, fica com Deus. Obrigada. Tchau.